Olá, aqui é o César. Estou trazendo hoje uma questão do IME de 2021, uma questão de trigonometria. Bom, então vamos lá. Seja a equação 2 seno ao quadrado de e elevado a θ menos 4 raiz de 3 seno e elevado a θ vezes cosseno de e elevado a θ menos cosseno de 2e elevado a θ igual a 1. Θ é um número real positivo. O menor valor de θ que é raiz da equação é... Aqui estão as alternativas. Muito bem. Então, veja que nós temos uma equação trigonométrica cuja variável, a incógnita, é o θ. Porque o e é uma constante, é a base do logaritmo neperiano. Bom, para iniciar isso aqui, a melhor pedida é substituir, fazer uma substituição. E elevado a θ, vamos chamar isso de x. Com isso, a gente reescreve a equação da seguinte maneira. Agora, observe que apareceu aqui um cosseno de 2x, e aqui a gente tem seno de x e cosseno de x. Então é bom trabalhar só em função de x e não de 2x. Para isso, vamos ter que recordar aqui, eu vou fazer uma observação, uma recordação, certo? Que cosseno de 2x pode sair em função de cosseno e seno de x. Então cosseno de 2x, se você recordar, já estudou trigonometria, vai lembrar que é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Tá legal? Então, usando essa relação aqui, importante, básica da trigonometria, e substituindo aqui no cosseno de 2x, nós vamos ficar com... Bom, agora juntando o seno com esse seno aqui... Bom, chegamos aqui nessa equação. É a mesma, né? A gente só está retrabalhando ela. Aparece seno de x e cosseno de x e um cosseno ao quadrado de x aqui. Então, na verdade, para a gente poder evoluir com essa equação, seria bom trabalhar apenas com uma função trigonométrica, ou apenas com seno, ou só com cosseno, ou ainda com tangente. E dá para aparecer tangente aqui fazendo o seguinte, dividindo os dois lados dessa equação por cosseno ao quadrado de x. Aqui vai aparecer tangente, aqui, bom, em todos vai aparecer tangente. Mas eu posso dividir por cosseno de quadrado de x? Será que cosseno de quadrado de x não pode ser zero? Se ele for igual a zero, eu cometo um erro aqui, eu não posso cometer esse erro. Então, observando bem, cosseno ao quadrado de x nunca pode ser zero, o cosseno de x, né, no caso. Por quê? Porque veja só, para que seja igual a zero, então o x tem que ser π sobre 2, ou 90 graus. Então, ou 3π sobre 2, ou 5π sobre 2, ou algum múltiplo desses, tá? Então, imaginando aqui o π sobre 2, que é 90 graus. Aqui eu teria zero, aqui também teria zero, e aqui eu teria seno ao quadrado de π sobre 2. Seno de 90 graus é 1. Então, aqui daria 3, aqui é tudo zero, igual a 1. 3 igual a 1, um absurdo, não pode ser. Então, por esse motivo, cosseno de x não é zero. Logo, eu posso fazer essa divisão, tá legal? Então, fazendo essa divisão dos dois lados da igualdade, eu já vou dividir aqui mesmo, tá legal? Bom, então, agora, já passando aqui para tangente, né? Seno sobre cosseno, aqui daria 3 tangente ao quadrado de x. Bom, aqui vai dar esse quadrado aqui, eu simplifico com esse cosseno, então eu tenho seno sobre cosseno, que dá tangente. Aqui dá 1, certo? E aqui dá 1 sobre cosseno ao quadrado. Bom, eu vou fazer um passo adicional aqui só para reforçar. 1 eu posso escrever como sendo seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. É a relação fundamental da trigonometria. Finalmente a gente vai chegar em... Então aqui vai ficar seno sobre cosseno, vai dar tangente ao quadrado de x. Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, deu tangente ao quadrado de x. E aqui, cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado vai dar 1. Tá legal? Passando todo mundo agora para o lado esquerdo. E agora, dividindo os dois lados da equação por 2, nós vamos chegar em... Bom, então nós trabalhamos essa equação
tá? E chegamos aqui numa equação com apenas uma função trigonométrica, tá? Então nós chegamos numa equação de segundo grau. Eu poderia até substituir por uma nova variável, por y, mas vai dar muito trabalho, não tem necessidade. Aqui a gente pode fazer direto aplicando a fórmula da equação de segundo grau, tá? Então aqui a tangente de x vai valer menos b, mais ou menos raiz de delta, que vai ser b ao quadrado menos 4ac. Então b ao quadrado vai ser 4 vezes 3, 12, menos 4ac, 4 vezes 1 vezes menos 1, dá mais 4, dividido por 2a, que é 2 vezes 1, que é igual a 2, tá? Então fazendo aqui, fica 2 raiz de 3, mais ou menos raiz de 16, é 4 sobre 2. Então simplificando agora tudo por 2 aqui, esse 2 simplifica com esse 2, esse 4 aqui fica 2. Então vai ficar raiz de 3 mais ou menos 2, tá legal? Então aqui a gente chega que tangente de x vale 2 mais raiz de 3, ou tangente de x igual a menos 2 mais raiz de 3. Tá, já voltando aqui, ao invés de x, já vamos usar o θ aqui, tá? Que é e elevado a θ. Então a gente tem que tudo bem? Bom, então aqui a gente chegou num ponto importante dessa questão, que é o seguinte. Eu não sei quanto que vale θ aqui, porque eu sei que a tangente de e elevado a θ é 2 mais raiz de 3, ou menos 2 mais raiz de 3. E eu não sei qual é o ângulo, eu não sei de cabeça, qual é o ângulo cuja tangente é 2 mais raiz de 3, ou menos 2 mais raiz de 3. Tá legal? Eu não sei. Pode ser que alguém já saiba. Algum estudante mais aplicado, que já estudou muito, isso aqui é raiz, isso aqui é tangente do ângulo tal, né? Mas o normal é que a gente não saiba, mas não tem problema nenhum saber ou não saber isso aqui, tá? O que a gente sabe, o que a gente tem que saber, que é quase uma obrigação aqui para fazer uma questão de trigonometria, é conhecer a tangente dos ângulos notáveis. No caso de 30 graus, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. A de 45 vale 1, e a tangente de 60 graus, que vale raiz de 3. Tá? Isso aqui geralmente a gente conhece. Tá? Então vamos deixar aqui só registrado como uma informação. Como é que eu vou sair dessa aqui agora? Lembrando que a gente tem duas tarefas a fazer aqui, nesse caso aqui. A gente tem que saber qual tangente usar e depois descobrir qual é o ângulo que gera aquela tangente. Tá? Para isso eu vou fazer uma separação aqui no caderno. E eu vou desenhar uma circunferência trigonométrica para servir de apoio, para a gente ter um esboço do que está acontecendo aqui com esse ângulo aqui, ou com esses ângulos aqui, tá bom? Bom, tá aqui uma circunferência trigonométrica, mais ou menos, é só um esboço, tá? E aqui nós temos o eixo dos cossenos, o eixo dos senos, e o eixo das tangentes seria esse eixo aqui, tá legal? Tá, agora vamos mais ou menos localizar aproximadamente a tangente desse ângulo e elevado a θ aqui. Se essa tangente vale 2 mais raiz de 3, então eu vou pegar 2 mais raiz de 3 aqui no eixo das tangentes. Então, como ela vale 1, o raio da circunferência vale 1, então aqui eu tenho 1, 2, e raiz de 3 vale quase 2, vale 1,7. Então ele está bem aqui para cima, né? Então eu vou colocar mais ou menos aqui. E vou traçar aqui vou traçar aproximadamente aqui esse ângulo, tá? Então ele seria mais ou menos isso aqui. Só para ter uma ideia. Então seria esse ângulo aqui que eu estou traçando aqui agora, tá legal? Esse ângulo teria, ou tem, né, a tangente 2 mais raiz de 3. E o menos 2 mais raiz de 3 vai dar menos 2 mais 1,7, vai dar um número negativo, vai dar 0,3 quase. Então vai dar mais ou menos aqui. Então traçando aqui o esboço desse ângulo, veja só que se esse ângulo aqui for um ângulo negativo, na verdade ele não pode ser um ângulo negativo. Por quê? Porque foi dito aqui no problema que θ é um número positivo. Então essa tangente que eu acabei de escrever aqui, na verdade ela tem que ser gerada por um ângulo positivo. Então seria um ângulo aqui do segundo quadrante, mais ou menos esse ângulo aqui, que eu estou agora destacando, esse ângulo maior aqui, tudo bem? Então esse ângulo maior que eu estou destacando, ele
formaria aqui essa tangente de menos 2 mais raiz de 3. É um ângulo positivo. Porém, o problema, ele quer saber o menor valor de θ que seja a raiz dessa equação. Então o menor valor de θ vai gerar o menor ângulo, certo? Porque e elevado a θ é uma função crescente. O menor θ é a menor função e elevado a θ. Então o menor deles é esse aqui que eu estou destacando aqui agora. Tá? Então é esse ângulo aqui que nos interessa. Ou seja, o ângulo cuja tangente é 2 mais raiz de 3. Então menos 2 mais raiz de 3, essa tangente não nos interessa. Tá legal? Então, legal. Então já sabemos uma coisa aqui importante. A gente já sabe que a tangente de e elevado a θ vale 2 mais raiz de 3. Tá legal? Tá, mas qual é o ângulo, então, e elevado a θ que gera essa tangente? Ainda não sei, tá? Observando aqui nessas tangentes que nós conhecemos, tangentes de ângulos notáveis, veja que a tangente de 60 vale raiz de 3. Então isso aqui é maior do que 60 graus, certo? Porque aqui é 2 mais raiz de 3. Então esse ângulo aqui, ele é um ângulo maior do que 60 e é menor do que 90. Tá? Então, só deixar registrado aqui, o e elevado a θ tem que ser um ângulo menor do que 90 graus, ou eu estou falando em graus aqui, mas pode ser o arco de radianos, tá? E maior do que 60 graus, tá legal? Só para a gente deixar em mente aqui, tá bom? Tá, mas e daí? Eu ainda não sei, né? Isso aqui ajudou, mas ainda não cheguei na resposta. Bom, como a gente não sabe qual é o e elevado a θ, vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas. Olha só, as alternativas seriam π sobre 6, que vale 30 graus. Então não pode ser 30 graus, porque ele está entre 60 e 90. Aqui, π sobre 3 é 60 graus. Não é 60 graus, é maior do que 60. Aqui, 5π sobre 6 vai dar um ângulo de 150 graus. Também não é, porque a gente já viu aqui que é um ângulo agudo e não um ângulo obtuso. Aqui, π sobre 12. π sobre 12 vai dar 15 graus. Também não pode ser 15 graus. Então a única alternativa que nos resta é a letra E. Na verdade, a resposta correta é a letra E. Agora a gente vai entender por que é a letra E. A letra E, 5π sobre 12, dá 75 graus. Faz sentido, está dentro do range aqui que a gente estava querendo. E a resposta correta é essa. Tá legal? Então, aqui a gente vai ter que E elevado a θ vale exatamente 5π sobre 12, observando pelas alternativas, tá? Então, aplicando aqui o logaritmo dos dois lados, a gente tem que ln de e elevado a θ é igual a ln de 5π sobre 12. Aplicando aqui a regra do expoente, aqui a propriedade do logaritmo, esse θ passa multiplicando o logaritmo neperiano de e, que vale 1. Então, aqui fica θ igual a ln de 5π sobre 12. Que é um ângulo de 75 graus. Tá legal? Então, na verdade, a resposta certa é essa, mas ficou ainda uma coisa incompleta, pelo menos na minha cabeça ficou, tá? Que é a seguinte: como é que eu sei que a tangente de 75 realmente vale 2 mais raiz de 3? Então, para a gente ter certeza mesmo, eu não vou fazer aqui, mas eu vou deixar indicado para você que é um aluno exemplar, para você mesmo fazer, tá legal? Que seria o seguinte: a tangente de 75 é o seno de 75 sobre cosseno de 75, mas 75 pode ser escrito como seno de 30 mais 45. Tudo bem? Aqui agora é só aplicar a regra aqui do seno da soma, do cosseno da soma, colocar aqui, fazer as contas, tal, e você vai chegar no final, com certeza, se você não errar em conta, vai chegar em 2 mais raiz de 3. Tudo bem? É isso aí, chegamos no final. Se esse vídeo foi bom para você, se você gostou, se valeu a pena ter assistido até aqui, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, obrigado.